Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Psicologia. Nós estamos aqui hoje no nosso parceiro, o King Experience, aqui em Goiânia, no setor sul. Eles nos cedem essa maravilhosa casa deles aqui e, obviamente, um excelente café para que a gente possa conversar, porque a gente sabe, né, Júlio? Psicologia, psicólogo e café Combina demais. combina demais. Eu costumo brincar. Se não gosta de café ou psicólogo, talvez boa pessoa não seja. Mas é brincadeira, Um hein, bom gente? café. Um bom café. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo Júlio, conselheiro, parceiro aí de vários projetos e que topou também essa parceria na gestão Avançar e que está fazendo um excelente trabalho. Antes, Júlio, de eu te perguntar muitas coisas, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Tchau, Jéssica. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Júlio César Alves, eu sou psicólogo clínico e neuropsicólogo. Eu atuo na clínica já vão fazer cerca de 16 anos. E atualmente eu tenho trabalhado muito com a PBE, com as terapias comportamentais e contextuais. E estou conselheiro, que é uma oportunidade incrível de conhecer o conselho do lado de dentro, nessa parceria Sim. com vocês. É uma gestão incrível que a gente tem trabalhado muito para o crescimento da psicologia em Goiás e no Brasil. E, Júlio, eu sei, te acompanho há algum tempo, inclusive a gente se conheceu no contexto de docência, né? E eu sei que você é clínico, pesquisador, docente, né? Isso, Hoje você está com foco mais em pós-graduação, né? isso, Inclusive tem seu próprio instituto. exato. E qual é a visão que você tem a partir de toda essa experiência, de todo a sua formação, mestre, doutor em psicologia? Qual é a sua visão da psicologia hoje? Se a gente pensa especificamente em Goiás e depois a gente expande para o Brasil. Tenho pensado muito numa psicologia crítica, numa psicologia científica e, de fato, uma psicologia que trabalha com ética, que se constrói a partir de algo consolidado, que é a nossa ciência. Eu falo muito isso para os alunos da Behavioral Academy, que é a minha academia de estudos, que a psicologia ela cresceu e com esse crescimento ela foi se perdendo também. Então eu vejo que há um resgate que é necessário de ser feito para voltar a ciência para o centro das coisas. Como você também trabalha, Jéssica, naquela perspectiva de ensinar não somente o psicólogo a ser tecnicista, mas ser formado em questões humanas, científicas e uma formação para o mercado, preparando ele de uma forma completa. Legal você falar isso, porque além de tudo que a gente já listou aqui, você também é neuropsicólogo. Isso, E quando você fala desses aspectos tecnicistas, né, e traz a sua atuação baseada em evidências, o que que exatamente isso quer dizer, Júlio? Eu acho que na psicologia, como você disse muito bem, a gente cresceu demais e é natural, se a gente olha para a história de outras ciências, a gente sabe desse processo, né? E a psicologia é muito nova do ponto de vista exato, exato. científico, né? Então Isso. a gente ainda está nesse boom de descobrir muita coisa e nós estamos nesse movimento de retorno para bases Exato, científicas, daquilo que funciona para estudar. Se funciona, por que que funciona, como funciona, para quem funciona, né? exato. Mas aí as pessoas às vezes vêm com muitas pedras, né? Quando a gente fala da psicologia baseada em evidência. O que que Demais. isso quer dizer? Interessante sua pergunta, Jéssica, porque a PBE atual, ela tem um movimento no Brasil. Só que é interessante a gente compreender e aplicar isso na prática. Uhum. Porque não é só dizer, tem uma evidência científica. A gente vai buscar a melhor evidência científica para atender o nosso cliente, paciente, e buscando também entender os valores daquele paciente, ou seja, o que que sustenta aquele paciente. A gente costuma dizer que existem metas e valores. As metas têm um fim. E na PBE a gente fala dos valores, que é aquele que sustenta a vida do indivíduo como uma questão longitudinal. Então Sim. a PBE ela vai buscar muito isso. Então quando a gente fala de PBE, é a integração de questões científicas e ao mesmo tempo valorizando a experiência do cliente, do paciente, para que o psicoterapeuta consiga atuar, o psicólogo, o neuropsicólogo, e aí você traz a questão da neuropsicologia. Foi a minha última formação e eu fiz por uma necessidade de ampliar o raciocínio clínico. Uhum. E aí estar dentro da neuropsicologia faz com que eu busque cada vez mais a evidência científica, porque não é só entender do manual, do teste, é o raciocínio clínico. É o que a gente busca. Isso é tão verdade que nós estamos inseridos em contexto de formação de psicólogos e a gente percebe, eu imagino que você também perceba isso, a dificuldade que
alguns profissionais e alunos têm de traduzir Isso, aquilo que está lá no manual para a clínica, né? Sempre exato. quando eu dou aula de psicopatologia, por exemplo, eu sempre começo falando, o intuito dessa aula não é você decorar os critérios diagnósticos do Exato. DSM ou da CID, porque o manual está lá, você Ele pode já existe. consultar. Ele existe, Exato. está lá, se você precisar, você pega lá e lê junto com o seu paciente. Isso. O foco não é esse. E dentro da sua área de formação, que você mencionou, Uhum. você tem a sua academia, você tem um espaço formativo desses profissionais. O que que você percebe que é mais importante, que a habilidade é essencial para um psicólogo? Eu vejo que a dificuldade atual dos psicólogos é de construir uma relação terapêutica antes de aplicar procedimento e técnica. Uhum. Eu acredito que tem que se voltar a formação para essa experiência entre o psicoterapeuta, o psicólogo e o cliente, o paciente. Porque isso tem se perdido. Às vezes eu vejo o desespero do psicólogo, do próprio aluno de pós-graduação, buscando, que técnica que eu aplico aqui? Antes era um movimento muito de graduação. Hoje parece Sim. que há um movimento para a pós-graduação também, de que técnica que eu aplico, como que eu trato isso antes de conhecer o paciente, o cliente. Isso chega a ser curioso, né, Júlio? Porque Sim, assim, perceber que, infelizmente, a gente vê a deficiência do profissional de psicologia em conseguir fazer uma condução de uma relação terapêutica, porque é o exatamente. básico. O básico, o É o básico. básico do básico, né? E eu também sinto isso muito. E eu percebo que, para além desses aspectos da clínica, a gente também percebe, e eu quero trazer um pouco da sua atuação no conselho, porque, gente, a gente utiliza o Júlio em vários espaços do conselho para utilizar, obviamente, de maneira muito positiva, esse currículo enorme que ele tem. E dentro disso, você tem conduzido e tem estado na presidência da comissão acadêmica. Isso. E eu falo disso porque o foco da nossa gestão é trabalhar na base formativa, né? A comissão acadêmica tem um foco nos alunos que estão quase chegando ao mercado de trabalho. Isso. Para além desse aspecto clínico que você faz em pessoa física, digamos assim, né? Na postura de conselheiro, tem a preocupação da base legal da psicologia, Isso. né? Da questão formativa, do código de ética. Qual tem sido a sua experiência, né? Ou primeiro, vamos começar pelo básico. Qual é a intenção, o objetivo da comissão acadêmica? Bacana, Jéssica. A Comissão Especial Acadêmica, ela traz a questão da formação, como você disse, como uma base para o psicólogo se formar entendendo quais são os princípios éticos que regem a profissão, mas também princípios práticos. A Comissão Especial Acadêmica, ela tem um grupo de estudos, inclusive, que é algo que o Conselho trouxe nessa gestão, que a gente faz formações continuadas de todas as áreas, Jéssica. Então, o objetivo é trazer professores, alunos de últimos períodos e também os coordenadores para dentro do processo do conselho e também a pesquisa. Inclusive, a gente tem aí trabalhado a questão da divulgação de estudos, pesquisas, mostras Sim. científicas que a gente vai ter, porque a gente vê a necessidade de colocar o conselho dentro desses espaços e em todas as áreas. A nossa gestão ela se preocupa muito com essa questão. Nós não vamos alcançar apenas uma área. Então, a comissão acadêmica, ela pensa em todas as áreas. E é uma comissão que conversa com todas as outras. Então, é nossa obrigação conversarmos com todas as outras comissões, com os presidentes de outras comissões, cruzarmos assuntos e expandirmos isso. E isso é legal de mencionar que o foco é o trabalho com o estudante em fase final, mas também Isso, são com os professores, com as instituições que exato. formam esses alunos, né? Isso, exatamente. E um ponto, Júlio, até do que você falou, nós estamos gravando aqui em agosto de 2026 e estamos no mês do psicólogo, né? E nós vamos ter um evento aqui em Goiânia, que está divulgado aí nas nossas redes sociais, que a comissão acadêmica está à frente da parte científica, né? Do evento que Isso, nós temos de exato, inscrições de trabalhos, de exato. trazendo esses alunos para a parte, não só os alunos, mas também os profissionais, para movimentar essa parte científica. Como é que tem sido as submissões? É algo muito bacana. Temos recebido muitas inscrições, submissões e trabalhos muito bons.
E uma questão importante, Jéssica, porque às vezes o pessoal pensa, o pessoal da psicologia se fecha muito. Nós colocamos áreas afins para recebermos trabalhos também. Então, por que isso? Porque o conselho quer conhecer as pessoas, quer estar por dentro e, ainda mais, construir nossa profissão com pontes, sabendo que a gente pode orientar o psicólogo e trazer essa ciência numa mostra ali, eu achei muito importante, porque a gente vai colocar o conselho dentro de uma questão científica e depois colocarmos um produto, que a gente tem como objetivo criar um produto, um material que vai ser divulgado com esses trabalhos. Então, tem trabalhos, passam por uma comissão científica, a gente analisa, é todo um processo mesmo de uma comissão que analisa o trabalho e a gente tem critérios. Inclusive, a gente faz isso tudo muito bem organizado, com edital, com publicações, tudo muito oficializado. É muito importante a gente saber, o conselho é organizado e está organizado. Está sendo, né? Exato. Organizado. Esse ponto, Júlio, é legal da gente falar, e esses espaços aqui tem sempre isso, porque nós estamos numa sociedade bastante imediatista, né? Então, acho assim, eu mandei uma mensagem, eu mandei uma ideia, alguma coisa assim, eu quero essa resposta para ontem. Rápida. E a gente sabe que não é assim que acontece, Exato. né? Então, por exemplo, essa amostra científica que a gente vai fazer agora, como o Júlio disse, ela começou a ser desenvolvida 3, 4 meses atrás. Exato. Da ideia, da construção, da elaboração do edital. Esse edital ele é Isso. revisto pelos nossos assessores, jurídico, Exatamente. institucional. Aí vai para a gerência administrativa para poder publicar. Depois isso vai chegar, vai ser analisado, né, Isso. pelos pareceristas. Então tem todo um processo que acontece para, de fato, funcionar. Eu acho legal até fazer essa associação quando a gente fala de PBE, que não faz sentido a gente ter essa organização, esse pensamento crítico e analista, digamos assim, dentro da clínica e não levar isso para a gestão. E eu tenho Exato. visto que gente como gestão avançar tem conseguido fazer esse movimento porque nós conseguimos pegar perfis que são esses, estão na academia, mas estão na prática e conseguem levar essa Exato. estrutura lá para dentro, né? Isso. E interessante que você trouxe, Jéssica, porque a gente pensa no lado do lado de fora, ou seja, no lado de fora. Uhum. Então a gente vai lá, busca o que o profissional precisa para que a gente ajude ele. Quando a gente faz, por exemplo, essa analogia dos coordenadores, neste mês de agosto, inclusive com um marco, nós temos uma reunião com todos os coordenadores do estado de Goiás, para que nós possamos ouvi-los, ou seja, quais são as demandas desses coordenadores institucionalmente, o que eles precisam do conselho para dentro da instituição. Olha que coisa mais bacana, pensar com eles, não por eles, com Sim. eles. E esse ponto é importante dizer que, à medida que a gente foi levantando informações, o Júlio sabe muito bem disso, porque ele está na comissão acadêmica, mas também é membro da COI. Isso. E dentro da COI, desse levantamento, foi percebido que existem instituições que nem têm a disciplina de ética, né? Exato, e a gente tem visto isso. Tanto não ter a disciplina de ética ou colocar a disciplina num ambiente virtual onde o aluno mal estuda o código de ética. Por quê? Algumas plataformas disponibilizam outros textos que não é o contexto do psicólogo em si, uma ética generalista, mais voltada para outros aspectos. E aí a gente vai introduzir isso dentro das instituições, ou seja, a gente vai fazer uma retomada, invertendo a rota. Isso é legal, porque enquanto você falava, eu penso, né? Às vezes eles colocam as questões mais filosóficas, né? De ética e moral, e Exato. não do aspecto da nossa prática, Que é prático, do exato. profissional em si. E é muito importante, a gente entende, quanto gestão, e estamos muito alinhados nisso, de que é muito mais vantajoso a gente colocar uma energia na formação desses profissionais que estão chegando Isso. do que você ter que penalizar esse profissional depois porque ele não foi orientado. Exatamente. E a nossa gestão tem buscado muito isso, a orientação. Ao invés de punição, a gente vai muito para a orientação. É muito importante isso, porque aí dá o respaldo para eles necessário para que atuem de forma ética, de forma prática. Interessante, Jéssica, que eu fui vendo que as pessoas não tinham muito conhecimento que existe um código de processamento disciplinar do psicólogo, por exemplo. Todo mundo fala muito do código de ética, mas nós temos um código de processamento disciplinar. E aí o acesso a isso ele não era tão divulgado. E a nossa gestão tem feito muito isso. Até mesmo lá na entrega das carteiras profissionais, que a gente tem tido nos eventos, essa oportunidade de divulgarmos o que a psicologia faz.
como que estão os documentos, quais são as resoluções, o que a gente está criando. Como você disse, nós temos uma equipe jurídica por detrás de tudo que nós fazemos. Não é aleatório, é muito organizado, pensado, calculado, porque nós nos preocupamos com a profissão e com a ciência por trás dessa profissão. Acho que nós estamos muito alinhados, Júlio, porque minha próxima pergunta para você era o pedido, era exatamente para você poder explicar, como membro da COI, o que é a COI, o que que a COI faz, quais são os Ó, processos. muito bacana. Estar na COI para mim é muito bom porque eu me atualizo muito. E a COI, ela faz a orientação, é uma comissão de ética, ela é uma comissão permanente de ética. Lá a gente recebe os processos e vamos analisar em conjunto com a equipe todos esses processos com base no Código de Ética e no Código de Processamento Disciplinar. Então a gente estuda resoluções, a gente estuda o Código de Ética e os artigos do Código de Processamento Disciplinar. E a gente vai dizer se aquilo é para arquivamento, se é para convidarmos o psicólogo para esclarecimentos. A gente vai também, às vezes, colocar a COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, em conjunto conosco, para que a gente possa fazer essas análises. Então, é um trabalho para que a gente também, além do papel, a gente possa, de fato, receber esse psicólogo e orientar, tirar o medo desse psicólogo, Sim. literalmente, porque às vezes ele precisa de uma orientação. Ele precisa de um encaminhamento e não apenas de uma punição. Então, a COI tem atuado muito nisso. E uma questão importante, Jéssica, nós já estamos com os processos atualizados até 2025. Então, a gente já avançou cerca de 5 anos de processos em um curto espaço de tempo da nossa gestão. Então, a gente tem feito um trabalho muito bom, é uma equipe muito integrada e que trabalha. Sim, e esse ponto, ele é um ponto extremamente importante, porque às vezes o psicólogo, às vezes não, né? Ele não sabe o que acontece e Exato. ele fica com medo, né? Ou ele acha Isso. que o conselho está perseguindo ou fazendo qualquer Isso. coisa nesse sentido. Mas não é assim que funciona. O processo chega pra gente, passa pela COI, Isso. a COI com seus membros analisam esses processos, Exato. discute, elaboram relatórios, Pareceres, isso. sobre aquilo e não fica ali, né, Júlia? É Isso. importante dizer que o trabalho, ele é feito para que ele seja o mais justo possível. Isso. Então discute na COI, ela faz o parecer, discute na COI, depois disso discute em plenária, Passa pela plenária. que são todos os conselheiros efetivos que não participam, né? Aqueles que também não participam da COI, e ao final a plenária decide se está de acordo com o parecer da Isso. COI ou não. Exato. E a gente discute para onde vai isso, né? E até dentro dos processos, depois que tudo acontece, quando se instaura, né, um processo investigativo, a gente tem todo esse cuidado também de fazer esse parecer, fazer esse Isso. relatório de uma maneira muito estruturada, né? Exato. Eu acho interessante dizer isso porque às vezes as pessoas não sabem o quão minucioso é esse trabalho, né? Cuidadoso mesmo. Cuidadoso. Ele é embasado nas resoluções pertinentes no Código de Ética, no Código Disciplinar. Tem auxílio jurídico, se for Isso. necessário, né? Inclusive, as partes, o outro psicólogo, o psicólogo que está lá, ele tem direito a ter o próprio advogado. Então, todo o processo ele é muito estruturado e uma coisa que o Júlio falou muito bem. Nós estamos nos esforçando para sermos o mais orientativos possíveis Exatamente. e menos fiscalizadores. Mas Isso. não é, talvez não seja nem isso, melhor, né? Nós também fiscalizamos, mas a nossa fiscalização também tem uma função orientativa. Não é para ser punitivo. Nós estamos com a cultura do medo no conselho. Exatamente. E tem sido muito legal. Exato. Eu esbarro com as pessoas, né? Os psicólogos falam, eu recebi a COF lá na minha clínica. Eu tava com medo, e como é que ia ser? Se sentem acolhidos. Foi super legal, a gente conversou, fui orientada. Isso. Foi tudo muito tranquilo. E esse é o ponto, né? Nós estamos muito focados em orientar e Isso. punir quando for necessário Exato. e punir com a medida correta para aquela ação. Porque às vezes também o psicólogo ele acha que qualquer punição é a cassação Isso. do registro. Vou né? perder meu registro. E não é isso, pessoal. Na verdade, quando chega a acontecer isso, nós temos toda uma trilha. Costumo dizer, Jéssica, que a COI trabalha com a trilha. Então, a gente recebe os processos, analisamos, como você disse. Por exemplo, a leitura criteriosa e ainda mais uma questão para vocês saberem. Nós temos a equipe técnica para nos orientar. Por exemplo, passa pela nossa
análise como conselheiros, então a gente tem todo um respaldo. E se a equipe técnica identifica, nossa, olha, aqui eu acredito que tem que ser mais bem orientado. Qual é a linha, qual é o artigo que respalda isso que você está escrevendo? Então tem toda uma estrutura de escrita. E quando é um caso que envolve questões mais jurídicas, de perícia, por exemplo, a gente tem peritos muito experientes dentro da COI. Então ali a equipe, Jéssica, é muito diversificada. Hoje, Então, quem é a equipe, Júlio? olha, nós temos a Melissa, nós temos o nosso presidente, que é o Érico Rocha, temos a conselheira Isadora Gonçalves, temos a Gabriele, a Ana Carolina e a Tainá, temos também o Leonardo, a Regina, que também é nossa conselheira, e nós temos o Vinícius. Então, são bastante E diversificações. grandes dessas Grande. são peritos, né? Isso, peritos. Então, nós temos ali cerca de 4 a 5 peritos. Então, a Melissa, por exemplo, que está conosco na COI, ela tem uma vasta experiência em perícia, e a Gabriele também. Uhum. E a Regina, que trabalha com essa questão da psicologia jurídica. Sim. Então, elas ajudam muito. Por quê? Chega muito ali a questão de processos que precisam desse olhar do perito. E aí, é como você disse, a gente tem aprendido bastante. Gente, é muito rico trabalhar com a COI. Para mim, foi um divisor de águas que mudará de uma vez mesmo por toda a carreira, porque Sim. eu tenho aprendido muito sobre isso. E aquela coisa, Jéssica, eu gosto dessa parte política, dessa parte documental, gestão. Uhum. Tem um pouquinho disso na minha questão de construção de carreira, que eu gosto muito. E o conselho ajuda muito nisso. A gestão avançar, ela fez com que eu adentrasse ao conselho de uma forma que eu vejo que faz parte da minha história agora. Não é apenas para cumprir um papel. Eu acredito que nós estamos ali muito envolvidos nisso. Sim. É uma gestão participativa, como você disse. Vamos para as plenárias e a gente tem muito diálogo, muita conversa. E a gente só sai dali quando a gente sabe que realmente estamos seguros. Sim. E esse ponto, Júlio, eu sempre me lembro, vez ou outra alguém me pergunta, né? Nossa, mas a gestão de vocês, né? O plenário de vocês, ele é muito diferente, né? Entre si. Porque assim, gente, nós temos aqui no nosso plenário pessoas de direita, pessoas de esquerda, Isso. pessoas do centro, falando de aspectos políticos que usualmente, né, dá aquela estranhada, né? E também dos mais diversos funcionamentos. E a gente consegue, nós somos um plenário maduro, que foi o Júlio disse, a gente discorda, Isso. a gente conversa, a gente entende os pontos e chega no Exato. final, assim, Exato. chegou no momento que tem muita discordância, falei, gente, beleza, vamos votar. Isso. A maioria dos votos é isso, quem Exatamente. perdeu segue a vida e tudo certo, A né? concordância. A concordância, mas usualmente depois que a gente discute, e não é Isso. discussão de briga, tá, gente? É discussão, É um debate. e a gente consegue chegar nesse lugar final de entender, ok, entendi esse ponto. Então, inclusive eu penso que essa nossa diferença é que faz a gente ser muito efetivo em Gera o muitas senso coisas. crítico, Jéssica. É muito importante isso, porque ali, como você disse, a gente vai acordar, discordar, mas também decidir. Exato. E esse ponto, né, do Júlio ter dito veio para acrescentar e para contribuir, isso é muito verdade. Todo mundo que está lá foi selecionado a dedo. Sim. Por quê? A psicologia, ela é plural. Não faz sentido a gente botar dentro de um plenário só pessoas que pensam iguais. Porque Exatamente. você não vai representar a psicologia. Exato, Então, exato. a gente pensou em pessoas que pensam diferente, que funcionam diferentes, mas que têm competências em áreas específicas para poder nos ajudar. Então, o Júlio estar na COI, o Júlio estar na comissão acadêmica, não é aleatório, é a construção daquilo que ele tem para oferecer de melhor e oferece muito bem. Exato. Isso é um importante para nós, né? E esse fato de mostrar para as pessoas como é que a COI funciona e como é que outras coisas funcionam, acho que é muito importante para o Muito. psicólogo dar uma respirada, Para né? aliviar, exatamente. E um ponto, Júlia, ainda sobre a COI, que eu acho importante a gente dizer, até você me dizer como é que isso tem interferido na sua postura como professor. Uhum. O que a gente sabe, né? Isso é um dado público, né? De que as maiores denúncias que a gente recebe no conselho, que vão para a COI ou que vão para a COF, estão relacionadas à emissão de documentos. Isso. Né? A maioria é um documento que tem um erro Exatamente. e que chega lá para a gente poder analisar. Exato. Sabendo disso, como é que isso impactou
E você como professor, para ensinar esses pontos? Muito bacana. Inclusive, é um ponto crucial que eu levo para a sala de aula, inclusive das pós-graduações. Hoje tem um módulo que a gente ensina na elaboração de documentos a parte prática, é o como fazer. É colocar esse aluno para diferenciar o que é um relatório psicológico, um parecer, um laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, porque às vezes uma declaração, um atestado, e temos uma resolução para isso, Jéssica, é o que a gente disse aqui. Às vezes as faculdades, as escolas, as formações, elas têm se esquecido de coisas básicas. E cabe a nós, psicólogos, irmos atrás disso. E o conselho hoje tem as oficinas para ensinar a Sim, elaboração de documentos. E a gente tem isso no nosso canal do YouTube. Temos lá o grupo de estudos, as oficinas da Comissão de Avaliação Psicológica, por exemplo, sim. que temos lá postado como fazer todo o registro documental, quais são as diferenças dos documentos, com profissionais que trazem isso. Por que que eu vejo? Levar isso para a sala de aula hoje tornou-se para mim algo necessário. Não é mais, eu posso ou não posso levar, não, é uma necessidade. Então, eu levo para os alunos, convido às vezes alguém para levar uma fala sobre isso. E hoje, pessoal, para nós entendermos, o conselho também tem essa abertura para você que está nos ouvindo, nos assistindo hoje, de convidar, às vezes, a equipe técnica do conselho e a comissão acadêmica, ela está com essa visão de atendermos os convites. Então, a gente falou dessa equipe grande e até mesmo essa semana estávamos discutindo isso lá na COI, de repartirmos as visitas. Agora, quando um não puder ir, outro vai. E isso vale para interiorização também. Sim, Então, as faculdades que estão nos arredores também nos receberão. sim. E nós estamos com um projeto, né, Júlio, de ampliar isso, de ter uma agenda permanente da área técnica, né, o Exato. COI e COF, que vão utilizar esse espaço para que as faculdades se organizem e participem dessa Isso, formação exato. online, para além das nossas visitas presenciais, que a gente sabe que são extremamente importantes, né? Importantes. E a gente bate, mas a gente também fala bem desse ponto, né, Júlio, de que muito se reclama que o sistema conselhos não faz nada, mas o sistema conselhos produz muita coisa legal. Muito. Então, essa resolução, eu acho que é a 6 de 2019, não é isso? Isso. De documentos psicológicos, ela é uma resolução muito boa. Muito É uma boa. resolução que, inclusive, tem essa resolução comentada, que foi Comentada. feita pelo CFP. Depois disso, recentemente, eles lançaram, eu não me engano, eu não vou me lembrar se é desse ano ou do ano passado, mas também tem uma cartilha sobre documentos Isso. psicológicos, né? Que tem, Isso. inclusive, modelos para poder Sim, sim. utilizar. Então, assim, o sistema conselho, de maneira geral, tem suas falhas? Obviamente tem, mas também tem seus acertos. E Sim. tem uma questão que a nossa gestão também tem ensinado, tem tentado ser didático nesse ponto, é de fazer com que esse profissional ele seja mais funcional e mais ativo, né? Exato. Porque tem coisa que tá lá. Se você der o Google e perguntar documentos psicológicos, ele vai te dar a Vai resolução, ele dar. vai te dar a cartilha. Você não precisa Exatamente. ligar lá no conselho. Você pode, Exato. mas não Mas não precisa. precisa, exato. E, inclusive, Jéssica, fazer o uso do site. Nós temos atualizado o site constantemente e a gente está vendo muito isso. Ó, qual é a sua dúvida? A gente tem lá agora os tiras dúvidas, né, que a Uhum, gente fez. sim, Como que eu dou a entrada no meu registro profissional? exatamente. Então, o conselho ele parte agora para uma visão de esclarecer. Ou seja, às vezes o pessoal fala, eu vou ligar no conselho. Não é necessário realmente. Pode ligar, temos as redes telefônicas, mas tem tudo no nosso site. Então, o cruzamento do sistema conselhos e as resoluções estão ali para serem usadas por nós da melhor maneira possível. Então, assim, se você precisar, entra, solicita. A equipe técnica é muito ágil para Sim, responder, muito bacana, porque orienta respaldado, tanto nos códigos de processamento quanto no de ética. E também, Jéssica, uma questão muito importante que eu tenho visto, uma preocupação nossa de colocar tudo dentro da legislação do nosso país. Então, a sim. gente tem a equipe jurídica para isso, então a gente está fazendo tudo dentro da legalidade. Sim, inclusive você falando disso, né? Recentemente a gente lançou uma nota orientativa a respeito de atendimento de menores Isso, e que está respaldado na nossa lei, na lei exato, brasileira, de que eu preciso de autorização dos dois e afins. Se você tem essa dúvida, tem a nossa resolução lá, tá exato. lá no site do 09. E isso é extremamente importante. E eu não posso deixar de falar, depois da fala do Júlio, de que nós temos uma equipe de profissionais que trabalham dentro do conselho de excelência. A Excelentes. nossa área técnica é excelente, a nossa área administrativa, financeira,
são excelentes profissionais, sobrecarregados em muitos momentos, né? Crescemos muito. Crescemos muito, estamos crescendo, mas a nossa gestão também está trabalhando para conseguir melhorar esse fluxo. Mas faça uso. Esses dias, Isso. Júlio, uma pessoa estava cobrando. O CRP09 não vai falar nada a respeito da psicoterapia para psicólogos. Olha só, Gente, nós estamos falando disso o tempo inteiro. estamos falando muito. Não, dá uma olhadinha. Eu falei, olha, dá uma olhadinha no nosso Instagram, dá uma olhadinha no site que tu vai ver que nós já temos um posicionamento muito firme em relação a esse ponto. Então, pesquisar, ir atrás é um movimento importante, né? Nós temos como Muito. profissionais sermos mais ativos nisso. Jéssica, você trouxe essa questão da psicoterapia para psicólogos. Eu coloquei um adesivo, pessoal, na minha mochila. Eu ando com ela e tá lá. E esses dias eu estava no elevador do prédio que eu tenho um consultório e uma outra psicóloga viu e falou: nossa, que bacana. E aí eu convidei ela, falei: ó, acessa lá a rede social do CRP Goiás, faz parte desse movimento conosco. E aí eu a convidei para estar conosco nas programações e ela ficou muito interessada, justamente por isso. Porque ela ainda não sabia que havia esse movimento e ela ficou muito feliz de realmente o psicólogo fazer a psicoterapia é o nosso papel. Sim. Porque a gente tem técnica, tem ciência, tem conhecimento. E muito legal, Jéssica, que como comissão acadêmica e você na presidência do conselho, nós não estamos aqui para brigar com outras profissões. Pelo contrário, para valorizar o que é nosso. Isso sim. Exatamente. A gente não quer briga, a gente só quer respeito Exato, e aquilo que é nosso exato. ser nosso Isso. e tá tudo certo. Júlio, para a gente finalizar, me conta o que mudou da... Primeiro, me conta o que te trouxe para a política Isso. da psicologia, né? E o que mudou em você nesses 9 meses aí de gestão? O que me trouxe, Jéssica, foi justamente o encantamento dessa proposta, da visão da Avançar, porque desde o início das nossas primeiras reuniões para montar a chapa, a proposta era trabalhar para mudar a psicologia e a gente ficar mais perto do profissional. Eu gosto disso, desse contato. Até costumo brincar, às vezes as pessoas, você vai em algum congresso, alguma coisa, vamos ficar no camarim. Não, eu gosto do povo, gosto de estar ali. Então esse é o fazer. E o que muda? Te interromper, isso é tão verdade, gente, que o Júlio, ele gentilmente está em todas as nossas solenidades como celebrante, né, cerimonialista, né? Eu gosto muito. Ele está sempre lá para poder receber, para falar com os novos profissionais, está no meio do povo. Isso. Isso é muito verdade. Não ficar escondido. Então, isso me trouxe muito essa prática. E mudou muito nesses 9 meses, Jéssica, a minha responsabilidade. Se eu já era criterioso com a profissão, agora eu sou muito mais. E ainda mais, eu ainda publico isso muito, falo para os colegas psicólogos, quando eu dou supervisão, quando eu dou as aulas, mudou isso, para que, olha, existe uma responsabilidade ainda maior em mim agora de instruir. Eu acho que aumentou a minha responsabilidade, mas com muita tranquilidade, porque fazer o que é certo nos protege. Sim. A verdade, ela te protege, há um respaldo, na verdade, na transparência. Isso é muito bom. E isso me trouxe muita clareza com a gestão Avançar, porque tudo que a gente faz tem uma transparência, a gente procura muito isso. Olha, tudo que nós estamos fazendo aqui vai ser visto lá na sociedade. Então, há uma preocupação nossa com você, psicólogo, estudante de psicologia, com a profissão. Isso é muito legal, né, de pensar que isso que o Júlio falou é muito real. Nós, na gestão, nós somos transitórios. Isso, né? exato. Nós vamos estar aqui no máximo 6 anos, né? Exato. Dentro desse sistema. E a gente pensa com muita responsabilidade. O que eu vou deixar? Porque isso vai vir comigo, né? Alguém vai te ver. Eu vou carregar isso aqui, né? Nossa, o Exato. Júlio, o que o Júlio fez? Isso. Fez uma boa coisa, não fez uma boa coisa? Isso vai com a gente. Então, nós Exato. temos essa responsabilidade. Muito. E para a gente encerrar, Júlio, fala para as pessoas onde é que elas te acham, onde é que elas acham mais informações do Júlio pessoa, né? Que não é só conselheiro, mas que tem várias outras atividades. Olha só, pessoal, pode me seguir na rede social, no Instagram, @dr.juliocesaralves, e acompanhar também a rede social do CRP Goiás, que a gente sempre está por ali, trazendo alguma coisa bacana para vocês. Muitíssimo obrigada, Júlio. Espero te receber aqui. Eu que agradeço. Em outros momentos, mas não só aqui, né? Com certeza. Porque o Júlio está atuante aí em todos os outros espaços e vamos terminar essa gestão aí com terminar falando como se a gente estivesse acabando agora, né, gente? Mas não, Tem desse muita coisa processo aí, Com pra gente excelência. seguir, mas para fazer com excelência e construir coisas boas
para a psicologia goiana. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Jéssica. Obrigada, pessoas, por acompanhar. Não deixe de mandar esse vídeo, esse podcast para outros colegas, para eles entenderem como é que o conselho funciona, o que que nós estamos fazendo. E, mais uma vez, fica aí o meu agradecimento para King, que nos recebeu aqui e nos recebe sempre muito bem. Então, um abraço para vocês e até nosso próximo episódio.